Olá, bom dia. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui juntos mais essa manhã para o nosso café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 4 de dezembro de 2020, o último mês do ano de 2020, o mês está iniciando. Sexta-feira, o nosso convidado super especial já está aqui conosco e nós vamos mandando também um abraço caloroso do Roberto, que hoje teve um compromisso e não vai estar aqui presente. Mas aproveitamos para ir saudando os amigos queridos que vão chegando. Bom dia, Regina. Bom dia, Gleice. Que bom vocês aqui conosco. Bom dia, Laudináurea. Muito bom. Mais uma manhã, quando podemos, entre um cafezinho gostoso, um bate-papo descontraído, também estarmos juntos com esse mesmo propósito de podermos aprender com verdadeiros trabalhadores que, em nome do Cristo, vêm para nos ensinar a tolerância, a fraternidade, a vontade de servir, a determinação, a coragem, sem se entregar, sem esmorecer. Isso vai nos incentivando, isso vai nos motivando para que a gente também possa fazer a nossa parte. Isso é muito bom. Vou pedir um minutinho de licença a vocês. Bom dia, Sueli. Bom dia, Domingos. Seja bem-vindo ao nosso Café com o Evangelho. Bom dia, Nivo. Muito bom. Os amigos dos dois planos da vida já estão chegando, já estão se servindo de um cafezinho saboroso para nós iniciarmos o nosso bate-papo falando sobre o nosso convidado dessa semana. Mas um minuto, menos de 10 segundos. Já estamos de volta. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos. Sueli compartilhando com a Eudócia, com o Arnaldo. Ontem eu não pude estar aqui, porque ontem eu tive um compromisso. E hoje o Roberto não vai estar aqui, porque hoje o Roberto teve um compromisso e nós temos procurado marcar os nossos compromissos que não coincidam com o nosso café. Mas às vezes não dá para marcar num outro horário. Mas nós estamos falando dessa semana de Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, quem está nos acompanhando durante a semana já conheceu esse espírito indomável, trabalhador do bem, determinado. Mas para aqueles que porventura ainda não ouviram falar de Viana de Carvalho, estão chegando hoje, e hoje nós vamos nos despedir do Viana de Carvalho. Ele nasceu na cidade de Icó, no Ceará, no dia 10 de dezembro de 1874, mês de dezembro, 10 de dezembro. Ele era filho de um professor, do Tomás Antônio de Carvalho, e de Dona Josefa Viana de Carvalho. E nós vimos durante a semana, desde segunda-feira estamos falando sobre ele. Ele era um grande estudioso na área da matemática, da física, fez engenharia no colégio, na escola militar, e seguiu a carreira militar. E, lógico, como nada é por acaso, ele estava sempre sendo transferido de um lugar para o outro. Às vezes ficava um ano, meses, 1 ano e meio, mas ele aproveitava para divulgar, difundir o espiritismo, e com isso ele foi abrindo centros espíritas, fundando jornais em várias regiões do sul, do sudeste, do norte, do centro-oeste do Brasil. Lembrando que ele nasceu em 1874, não tinha as facilidades
de hoje em dia para se locomover, mas ele, cada encontro que ele fazia com aquelas preleções, ele era um verdadeiro orador e ele cativava as multidões, as pessoas o aplaudiam, as pessoas, assim, adoravam, amavam ouvir o seu verbo forte, firme. E numa dessas mudanças para lá e para cá, ele regressa ao Rio de Janeiro, retomando a pregação da doutrina espírita, agora nos subúrbios do Rio. Naquela época, nós falamos de Bezerra de Menezes, os bondes eram puxados a cavalo, a burros, os bondes. Então, era tudo assim muito difícil. Mas ele, quando volta para o Rio, ao invés dele ficar somente na sede da Federação Espírita Brasileira, que é no centro do Rio de Janeiro, atualmente a sede histórica, porque a federação agora é em Brasília, ele começou a ir para os subúrbios do Rio de Janeiro, fora o interior do estado, que ele já ia falar, São Paulo, várias cidades. E lembrando que, como militar, ele tinha uma profissão de muita exigência, de muito rigor. Mas ele começou a difundir também, nos subúrbios do Rio, a doutrina espírita entre os anos de 1914 a 1916. Aí foi novamente transferido para Santa Maria da Boca do Monte, Santa Maria da Boca do Monte, no estado do Rio Grande do Sul. 2 anos ele fica no Rio, já é novamente transferido. Ali o que acontece? Ali em Santa Maria, ele funda e organiza e reorganiza vários centros espíritas, realiza conferências, as conferências eram publicadas nos jornais, então com isso ajudava a difundir mais ainda aquela mensagem espírita, mas ele não fica ali no Rio Grande do Sul muito tempo. Quando em 1917, ele contava agora 43 anos de idade, volta de novo para o Rio. Foi 1 ano ali, menos de 1 ano ao Rio Grande do Sul, fundar centros, divulgar, volta para o Rio. Quando ele volta para o Rio, o que o Viana de Carvalho faz? Ele intensifica uma campanha contra as fraudes e trapaças dos pseudos espíritas. Jesus já alertava, cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, porque eles vão querer enganar até os escolhidos. E Viana de Carvalho não se calou. Ele começou a observar fraudes, trapaças de pseudos espíritas, não eram espíritas verdadeiros, e ali ele combate, ele faz uma campanha. Ele volta ao Rio em 1917 somente para isso. Porque o que acontece? No ano seguinte, ele volta transferido novamente para Santa Maria da Boca do Monte, volta novamente para o Rio Grande do Sul, em uma comissão do governo federal. Aí ele vai trabalhar junto à 9ª Brigada de Infantaria, e ali, durante 15 meses que ele fica no Rio Grande do Sul, logicamente, o que ele faz? Uma intensa difusão do espiritismo. Era chamado o bandeirante. Realmente ele ia desbravando, ele ia abrindo portas para divulgar a doutrina. E as pessoas acorriam para ouvir, para aprender. Foi uma época de grandes trabalhadores que vieram, foram levas de espíritos comprometidos. E em plena gripe espanhola, que também foi um momento que assolou a toda a humanidade, nós estamos agora 100 anos depois, vivenciando novamente uma pandemia. E a gripe espanhola, ela ceifou milhões de vidas, nem se sabe ao certo quanto. Mas em 1919, novamente em Maceió, Alagoas, ele ali foi surpreendido com as atividades dos detratores do espiritismo. O que eles fizeram, esses detratores? Eles quiseram proibir as palestras e até mesmo expulsar o Viana de Carvalho.
Não era fácil. A pessoa tinha que ter muita determinação, muita fibra, muita vontade realmente de cumprir a missão pelo qual ele veio. Então, ele se deixou abater? Não, queriam expulsá-lo, mas ele não se deixou abater. Sem esmorecimentos, ele travou intensos debates pela imprensa e pela tribuna. Era o meio que ele possuía de poder, através da imprensa, ele defender o Espiritismo. E ali ele sustentou acirradas polêmicas. Ele era um homem muito culto. Nós vimos escritor, poeta, cientista, matemático. Ele não tinha receio. E nessa altura, os seus opositores, eles tinham o quê? Ele estava em Maceió, lá em Alagoas. Mas eles tinham pleiteado, os opositores, no Rio de Janeiro, a sua transferência. Como se diz, entre aspas, eles mexeram os pauzinhos com a intenção de remover ele ali de Maceió. Aí ele novamente é transferido agora para o estado do Paraná. E nesse mesmo ano ele volta para o Paraná. Ali ele ficou esmorecido, triste, decepcionado, porque vocês observaram durante o transcorrer da semana que ele não constituiu uma família. A família dele era a família universal. Então ele ia de um lugar para o outro e ele ia se articulando, fazendo amizades, abrindo portas, mas como Joana de Ângeles diz, quem é solidário não é solitário. E ele ali, mais uma vez, em Curitiba, realizou conferências no Teatro Alemão. Ele sabia se utilizar dos espaços que já haviam, que tinham possibilidade de serem usados, para poder divulgar. Ele fazia, nós falamos isso, ele fazia como Paulo, o apóstolo. Se utilizava dos lugares que já estavam construídos para divulgar. Ele falou no teatro, ele falou na sede da Federação Espírita do Paraná, que já existia à época, e em outras instituições. E, lógico, as pessoas adoravam ir assisti-lo. Através do Diário da Tarde, que era o periódico ali daquela região, ele publicou uma série de artigos doutrinários, que tiveram, lógico, uma aceitação muito grande, uma penetração muito grande. Mas, do Paraná, mais uma vez, ele se transfere agora para São Paulo. E ali profere várias palestras, muitas delas nós estamos falando de 100 anos atrás. 100 anos atrás. Muitas delas compareciam para essas palestras deles, mais de 1.000 pessoas para assisti-lo. Mas quando foi em 1920, ele volta novamente para o Rio de Janeiro, e ali conferências em cidades vizinhas. Ficou no Rio, ficou bastante tempo, ficou no Rio 3 anos. 3 anos, para quem às vezes ficava 1 ano só, conseguiu ficar 3 anos. Quando foi em 1923, aí ele vai para Recife. Ali em Recife, novamente, reorganiza centros espíritas que ali já existiam e sempre defendendo o espiritismo, porque todo lugar que ele chegava sempre tinha os detratores e ele não se deixava bater. Ficou no Recife 1 ano. Depois ele volta para o Ceará, lembrando que ele era o berço dele de nascimento, era o Ceará. Dali ele vai para o Ceará, depois para Sergipe, onde ele foi designado para o comando de um batalhão, isso em 1924. 1 ano aqui, 1 ano ali. Quando foi em julho do mesmo ano, 1924, ele vai para Fortaleza, no dia 11 de setembro de 1924, para comandar interinamente um batalhão. E ali ele aproveita, logicamente, muitas conferências,
atividades culturais, porque ele era um homem culto, era um escritor, era um jornalista, era um poeta. Ficou ali 13 meses. 13 meses sacudindo o movimento espírita cearense. E dessa vez agora ele já não enfrentou as mesmas resistências da outra vez, porque ele foi se tornando muito conhecido, a profissão também, comandante. Então, ele foi adquirindo respeito pelo posto, pela função. Vários intelectuais, figuras da sociedade de Fortaleza, haviam se convertido ao espiritismo. Então, ele começou a ser respeitado, porque as pessoas começaram a perceber a seriedade daquela doutrina, daquela religião. Então, logicamente que tinham ainda aquelas perseguições, mas já não foi tão acirrada como ele havia sofrido durante todo o seu caminhar, lembrando que a primeira palestra, ele tinha 21 anos quando ele começou no movimento espírita, 21 anos, divulgando com com aquela fleuma, era um verdadeiro orador. E nós aproveitamos aqui rapidamente para saudar os amigos que foram chegando depois, a Niva, o Arnaldo, bom dia Arnaldo, Arnaldo compartilhando com a família, bom dia Geraldo, Geraldo dizendo, bom dia amadas almas irmanadas em Jesus Cristo, é isso aí Geraldo. Arnaldo já está pensando no final de semana maravilhoso, com Deus e Jesus sempre em seus corações. Arnaldo, esse mês é um mês em que nós, cristãos, nos lembramos mais de Jesus. É assim, espiritualmente, vibratoriamente, o planeta se torna mais presente nessa busca pela mensagem do Cristo. Isso é muito importante. Mas o Viana de Carvalho foi assim, aquele trabalho intenso, tanto profissionalmente e como o trabalho dentro da divulgação do Espiritismo, que ele abraçou com todo o seu fervor, mas como todos nós, tem o momento do retorno ao mundo espiritual. Tem uns que retornam mais rápido, tem uns que retornam mais cedo. Dizem que aqueles que são mais merecedores retornam mais cedo, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então ele se liberta dessas algemas, se liberta dessa prisão que nós nos encontramos. Mas, logicamente, que cada um tem um momento designado por Deus. Então a gente tem que aproveitar ao máximo, cuidar da nossa saúde física, cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente, cuidar do espírito enquanto aqui estivermos. Não sabemos o tempo é de Deus. Mas quando foi em 1926, quando ele servia em Aracaju, ele adoeceu gravemente, vitimado por um tipo grave de beriberi. Beriberi é uma doença causada por deficiência de vitamina B1, também conhecida como tiamina. E tem várias implicações com essa falta dessa deficiência dessa vitamina, e ele adoeceu gravemente. Ele era comandante interino do batalhão de caçadores. Ele estava no posto de major. E diante da gravidade do seu estado de saúde, os médicos o encaminharam para o Hospital de São Sebastião, em Salvador. Provavelmente ali, naquela época, em Aracaju, não tinha os recursos que já possuía no Hospital de São Sebastião, em Salvador. Era há quase um século atrás. Ele foi conduzido de maca até o vapor Íris, até um navio, era um navio a vapor. Ele vai conduzido de maca até o navio. E nas proximidades da praia de Amaralina,
ele já se aproximando já ali em busca de recursos do hospital, às 6h30 da manhã, do dia 13 de outubro de 1926, Viana de Carvalho desencarna, a bordo ali do vapor Íris. Aos 51 anos de existência, ele regressa ao mundo espiritual. Viana de Carvalho liberta-se e retorna. Mas será que ele, ao retornar, como muitos pensam, foi para o paraíso e agora vai descansar? Será que é assim? Nós espíritas sabemos que não. Ele foi um dos mais fiéis apóstolos da terceira revelação, que é o Espiritismo. E de retorno ao mundo espiritual, Viana de Carvalho deixa transparecer em seus ditados o seu amor pela doutrina espírita, valendo-se agora da mediunidade psicofônica e psicográfica, através de médiuns sérios, respeitados. Ele prossegue, iluminando consciências, alentando corações, distribuindo consolações e consolidando esperanças. Divaldo Franco, ele diz, se referindo a Viana de Carvalho, que ele nasceu em 10 de dezembro de 1874, como dissemos, e Divaldo, 70 anos depois de Allan Kardec, Divaldo vem dizendo, 70 anos depois de Allan Kardec, foi o nascimento do Viana de Carvalho. Allan Kardec nasceu 3 de outubro de 1804 e o Viana, 10 de dezembro de 1874. Então, Divaldo diz, 70 anos depois de Allan Kardec, assinala a chegada de um herói das cruzadas antigas, de um nauta das terras ensanguentadas de Saladino. Ele participou das cruzadas, de um daqueles que foram defender o túmulo vazio de Jesus. Era um equívoco, mas aqueles da cruzada, em nome do Cristo, eles lutaram muito. Mas agora, diz Divaldo, volta para proclamar a indestrutibilidade do Cristo. Volta para proclamar, para dizer, Cristo é indestrutível. Que não necessitava, Jesus não necessitava de um mausoléu, porque a sua mensagem é um poema eterno da imortalidade. Da espiritualidade, Viana continua espargindo o consolo do conhecimento, inspirando o orador Divaldo Franco em sua oratória. Viana de Carvalho inspirou muitas e muitas vezes a oratória de Divaldo Franco e psicografando também livros através da mediunidade do nosso querido médium Divaldo Franco. Livros vindos através de Divaldo. Viana de Carvalho, Divaldo Franco, publicados pela editora Leal. A Luz do Espiritismo, é um dos livros, A Luz do Espiritismo, Enfoques Espíritas, Médios e Mediunidades, Reflexões Espíritas, Atualidade do Espiritismo, Espiritismo e Vida. Então, queridos amigos, Viana de Carvalho, grande trabalhador, missionário do Cristo, que lutou na época das cruzadas de uma forma, podemos dizer, equivocada, mas acreditando que estava defendendo o Mestre. Agora ele volta, não mais precisando guerrear. Guerreou com as palavras, muitas das vezes.
guerreou com um verbo inflamado para tocar os corações. Mas agora já não precisava mais guerrear, ceifar vidas, não. Ele simplesmente agora, ele volta para trazer o cristianismo redivivo através do Espiritismo, que é a terceira revelação. Queridos amigos, querido Viana de Carvalho, gratidão, muita gratidão por tudo que você fez e que tem feito em benefício de todos nós, espíritas cristãos. Aproveitando, mandando um bom dia também para Tassimara. Queridos amigos, como eu disse, hoje é dia 4 de dezembro de 2020, sexta-feira. Amanhã, sábado e domingo, nós temos o nosso Evangelização da Família. No domingo, 10 horas da manhã, o Evangelho no Lar. Agora, o nosso café com o Evangelho, prestem bem atenção, o nosso café com o Evangelho, ele vai ter um recesso. Nós precisamos agora preparar mais café, moer mais grãos para poder a gente trazer um café perfumado, saboroso, para podermos saborear juntos. E para isso é necessário um recesso, um pequeno recesso, mas nós voltaremos em breve com o nosso Café com o Evangelho, mas tem uma proposta para vocês. Nós temos mais de 400 vídeos nos nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Mais de 400 vídeos. De março até agora, nós fizemos, no mínimo, deixa eu ver aqui, deve ter uns 80 cafés com o Evangelho. De março até agora, deve ter aí em torno de uns 80 cafés. Vários convidados, vários temas muito interessantes foram trazidos desde março até hoje, 4 de dezembro. Então, temos muito material que a gente pode ver, que a gente pode rever, e a nossa proposta, o nosso convite é: não deixem de assistir, aproveitem para rever o café, entrem lá no nosso canal do YouTube, façam comentários, deem um joinha, compartilhem, vamos semear essa luz. Não fique triste, Nilva, em breve estaremos de volta. Quando vocês entrarem lá para assistir o Café com o Evangelho, coloquem lá um comentário para que a gente possa saber que nós estamos sintonizados com essa mesma proposta do bem. Porque quantas vezes eu já assisti uma palestra que eu acho interessante? Várias vezes. E cada vez que a gente assiste, a gente aprende algo novo. Isso é muito importante. Cada vez que a gente assiste, a gente vai aprendendo mais, vai refletindo. Então, não deixem de assistir, aproveitem, entrem lá no canal do YouTube, revejam nossa playlist do Café com o Evangelho, compartilhem, semeiem esses exemplos de verdadeiros trabalhadores. E em breve estaremos de volta, porque será um recesso breve de final de ano, para que a gente possa colher os grãos de café, torrar, moer, para a gente saborear novamente aqui o nosso café bem saboroso, bem gostoso. Mas nós estaremos juntos ainda. A nossa palestra toda segunda-feira, o nosso estudo do Evangelho toda terça-feira. Então, não vamos fazer um recesso geral, não. Os nossos cursos, nós vamos agora dar um recesso, com o nosso Café com o Evangelho, mas a palestra, o estudo do Evangelho,
o Evangelho no Lar. Esses vão continuar durante todo o mês de dezembro, e esse mês de dezembro é um mês muito especial para que a gente possa refletir nessa mensagem do Cristo. Mas eu quero ver, eu vou entrar sempre lá para ver se vocês estão assistindo e fazendo comentários nos nossos cafés, nos nossos cursos. Domingo teremos o nosso Evangelho no Lar. Amanhã, 10 horas da manhã, evangelização da família. Sábado, 10 da manhã, evangelização da família. E domingo, dia 6 de dezembro, o Evangelho no Lar. Aguardo vocês. Queridos amigos, um beijo, paz a todos. Até breve, até breve, até breve.